Saudações, caríssimos colegas marítimos. Meu nome é Daniel Carlos. Eu sou segundo oficial de náutica. Meus últimos embarques foram em navio-tanque. Desta forma, eu tenho um conhecimento e uma vivência operacional em navio-tanque. E desta forma, eu tenho um certo conhecimento e domínio dos principais pontos do Guia Internacional de Segurança para Navios e Terminais Petroleiros. E essa videoaula de hoje, eu irei apresentar a vocês um trabalho referente ao navio petroleiro, no qual eu irei focar na interface navio-terminal. Esse trabalho ele fez parte de um seminário apresentado no curso de formação de oficiais da Marinha Mercante, cujo o objetivo principal dele é discriminar os itens de segurança que devem ser verificados durante a interface navio-terminal antes das operações desses navios. Esse trabalho ele vai constar na abordagem dos seguintes pontos, nos quais o primeiro deles é referente ao relacionamento navio-terminal, abordando os itens de segurança em operações de carga, descarga e lastro. Irei também abordar a inspeção de segurança e os procedimentos de preparação para a inspeção de segurança. Irei também referenciar a reunião de liberação inicial. Irei tratar também do SGOT, que é o International Safety Guide for Oil Tanker and Terminal. E irei também abordar as informações do terminal ao navio, assim também como as informações do navio ao terminal durante as operações de carga. E por último, irei finalizar com alguns pontos referentes ao plano de carregamento. Então, iniciando a interface navio-terminal, para que as condições de segurança elas sejam garantidas durante o tempo que o navio estiver atracado aos terminais, é necessário que sejam cumpridas todas as normas e procedimentos de segurança, que a comunicação seja eficiente e garantida por mais de um meio de comunicação, e que a cooperação entre o navio terminal ela seja a melhor possível. Então, iniciando, irei apresentar a vocês alguns itens de segurança em operações de carga, descarga e lastro. Os seguintes procedimentos devem ser observados com relação à amarração. Esse é o primeiro ponto. Então, embora a responsabilidade de uma amarração adequada do navio recaia sobre o comandante, o terminal ele tem o interesse de assegurar que os navios estejam firmemente e seguramente amarrados, né? Então, depois de atracado o navio, a amarração ela só deverá ser efetivada após o navio estar devidamente posicionado em relação aos braços de carregamento, de maneira que não venha a se deslocar, exigindo um novo posicionamento, né? Então, os mangotes ou braços de carregamento, eles não devem ser conectados até que ambos, tanto quanto o comandante e o representante do terminal, eles estejam satisfeitos que o navio está seguramente amarrado, né? Então, os cabos de aço, ou espias, lançantes, travesas e string, eles devem ter quantidade de bitolas adequadas para evitar que o navio permaneça, justamente para que o navio permaneça imobilizado na posição de atracação, evitando um passeio do navio para avante ou para ré ou para a fórmula da plataforma a qual estiver atracado. Então, caso isso não ocorra, poderá acarretar acidentes sérios com a conexão dos braços, podendo dessa forma provocar incêndio, explosão, poluição e suas consequências, principalmente se ocorrer durante a transferência de carga, né? Então, na sequência aí, nós temos um peso de atracação mostrando aí alguns braços de carregamento aos quais devem ser acoplados no manifold para a operação. Então, algumas precauções enquanto os braços estão conectados, elas devem ser tomadas durante o período em que os braços de carregamento estiverem conectados. A amarração do navio ela deve ser verificada frequentemente pelo pessoal de bordo e do terminal, e ela deve ser retencionada se preciso for para restringir qualquer movimento do navio aos limites de operação dos braços, né? Como também se os alarmes de deslocamento longitudinal ou de afastamento do navio forem ativados, todas as operações de transferências elas devem ser interrompidas e medidas corretivas elas devem ser tomadas.
Também os braços de carregamento, eles devem estar livres para acompanhar o movimento do navio, né? Eles devem ser tomados cuidados para garantir que o dispositivo de travamento mecânico ou hidráulico eles não venham a atuar inadvertidamente, né? E também os braços de carregamento eles devem atuar de modo a não interferir os demais, ok? Na sequência, continuando os itens de segurança, o próximo deles é manter o navio pronto para manobrar com a máquina. Deve ser deixado pendurado pelo lado de mar um cabo de aço adequado na proa e na popa para evitar que o navio possa ser retirado do terminal caso ocorram determinadas emergências tanto a bordo quanto em terra. Então deverão ser proporcionados meios para que permitam uma rápida e segura largada do navio em caso de necessidade numa emergência. Da mesma forma que o método a ser usado para uma operação de liberação de emergência, né, soltura de cabos, ele deve ser discutido e acordado levando-se em conta possíveis riscos envolvidos, ok? Então esses cabos de aços eles servirão para que em casos de emergências rebocadores possam puxar o navio para longe do berço sem a intervenção de qualquer membro da tripulação. Na sequência, o próximo item é manter os radares e transceptores desligados. Então, após finalizada a atracação do navio no berço, né, os radares eles devem ser colocados na condição de stand-by, assim também como o AIS e o VHS, eles devem ser colocados para operar em baixa potência. Próximo item de segurança as escadas de prático de porta-ló, elas devem ser recolhidas e guardadas no convés como for adequado. Não serão permitidas pequenas embarcações a contrabordo, mesmo a serviço sem a prévia autorização do terminal. Manter portas e vigias fechadas, definir apenas um acesso no bordo oposto da manobra. É proibido fumar durante as operações nos terminais. Uma vez, então, entendido que os principais riscos de transporte de petróleo e seus derivados são o incêndio, né, e explosões, ações elas devem ser tomadas para que esses riscos não se materializem em acidentes. Então, para eliminar esses riscos, é necessário evitar situações nas quais fontes de ignição, né, e atmosferas inflamáveis estejam presentes no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Então, como nem sempre é possível excluir esses dois fatores, precauções elas devem ser tomadas para excluir e controlar um dos dois. Então, como sempre haverá a expectativa de gases inflamáveis possam surgir nos compartimentos de carga, nas casas de bombas e em áreas de carga, então é essencial que todas as possíveis fontes de ignição elas sejam eliminadas desses locais. Como nos camarotes, cozinhas e outras áreas dentro dos espaços das acomodações existem fontes de ignição, né, nos equipamentos elétricos instalados, além de fósforo e isqueiros, para manter essas fontes de ignição sob controle é necessário evitar a entrada justamente desses gases inflamáveis nesses espaços. Então, de forma a evitar que os gases da carga entrem no espaço das acomodações, todas as vigias, né, portas elas devem ser fechadas para que a pressão interna se mantenha positiva. Então, dessa forma, se impede que os gases emanados da carga, né, do convés ou do terminal invadam esses espaços ou que poderá acarretar risco de incêndio, intoxicação ou desconforto em face das características da carga que está sendo manuseada. Então, é recomendado que o sistema de ar-condicionado de bordo ele não deve ser operado 100% no sistema de recirculação, de modo que seja criada uma pressão positiva e essa pressão positiva seja mantida dentro das acomodações. O próximo item aí é manter dois tripulantes sempre atentos à amarração, né, e a vazamentos. Então, a vigilância do convés durante as operações ela deve ser efetuada por dois tripulantes, sendo permanente na área do manifold e outro circulando, né,
o convés principal, verificando possíveis vazamentos de carga, inclusive no manifold do bordo oposto ao da atracação, né? No próximo item é com relação às operações com carga tóxica ou corrosiva. Então, as pessoas de serviço devem portar equipamentos de alerta de gás e roupas de proteção contra respingos químicos, inclusive óculos de proteção. Na sequência, manter o material de combate a incêndio pronto para operar, no caso, mangueiras e redes pressurizadas. Então, todo o equipamento de combate a incêndio do navio ele deve ser disposto próximo ao manifold, pronto para uso, com extintores portáteis posicionados, e as mangueiras de incêndio elas devem estar pressurizadas e prontas a operar. Os canhões de espuma mais próximos do manifold eles devem permanecer direcionados para o manifold, né, que está sendo operado. Próximo item é bujonar os embornais. Então, os embornais eles são aberturas existentes no convés e servem para o escoamento das águas provenientes de chuva, baldeação ou condensado. Então, os embornais eles devem ser vedados de modo a prevenir o derramamento de óleo no convés ou qualquer outro acidente que tenha potencial de causar poluição. Então, os embornais que estão temporariamente abertos para que drenem a água limpa da chuva no convés de carga, por exemplo, eles devem ser monitorados de perto constantemente. E em situações de água acumulada no trincanis, esta deve ser drenada para o mar e somente se isenta de óleo ou para o tanque slope, caso esteja contaminado por óleo. Também vale ressaltar que devem ser previstas ações de mau tempo, quando deverão ser estabelecidos procedimentos para a parada da operação e até a desatracação do navio, se for o caso. Os próximos itens aí manter bocas de ulagem fechadas com tela contra chamas, instalar barreiras de contenção para reter vazamentos, manter as tomadas de cargas utilizadas flangeadas e determinar o canal de comunicação para contato navio-terminal-navio. Então, para garantir um controle seguro e contínuo das operações, deve ser responsabilidade de ambas as partes estabelecer e acordar por escrito e manter um sistema de comunicações confiável. Cumprimento do código ISPS. O visitante dele deve ser identificado no portaló e ser encaminhado para falar com a pessoa de seu interesse, somente depois de autorizar a sua visita. Deve ser orientado com relação à segurança operacional e à proteção do navio, código ISPS, quando receberá um crachá com todas as informações necessárias. Relacionamento navio-terminal. No Brasil, os representantes dos terminais da Transpetro em todos os portos são os profissionais integrantes do grupo de inspeção e acompanhamento operacional navio e terminal, o GEONT. Então, esse grupo é constituído de experientes comandantes ou chefes de máquinas oriundos da atividade de transporte marítimo de petróleo, produtos químicos e gases liquefeitos ou de outra atividade similar importância na área de inspeção de navio. O próximo item a ser abordado aí é com relação à inspeção de segurança. Então, antes de ser iniciada a transferência, é feita uma inspeção de segurança operacional pelo representante do terminal em conjunto com o representante do navio. A responsabilidade e deveres para a conduta segura das operações enquanto o navio está no terminal, elas são compartilhadas em conjuntos entre o comandante do navio e o representante do terminal. Então, antes das operações de cargas e lastro iniciarem, o comandante e o representante do terminal eles devem acordar por escrito os procedimentos de movimentação, incluindo as vazões máximas de carregamento ou descarga, assim como também acordar por escrito as ações que devem ser tomadas nos casos de emergência
durante as operações de movimentação de carga. E também completar e assinar a lista de verificação de segurança navio terminal. Ok? Então, o propósito dessa lista de verificação, né, essa lista de verificação de segurança operacional navio terminal, é dar segurança ao navio e ao terminal, bem como a todo o pessoal, né, envolvido na faina, e ela deve ser preenchida em conjunto pelo oficial responsável e pelo representante do terminal. Então, cada item dessa lista de verificação, cada item ele deve ser realmente verificado antes de ser assinado. Então, isso requer uma verificação pessoal feita em conjunto pelo representante do terminal e pelo oficial responsável. Então, dessa forma, não terá valor algum se considerado apenas como um preenchimento de um papel. Então, enfatiza-se que alguns itens da lista de verificação de segurança operacional navio terminal exigirão verificações pessoais ou mesmo uma supervisão contínua durante a operação. Então, essa lista de verificação ela é largamente utilizada nos terminais da Transpetro, né, pelo inspetor de segurança operacional, né, que é o GEONT. Né? Então, essa rigorosa inspeção ela é realizada imediatamente antes do início da operação pretendida e tem o poder de veto a critério do inspetor. E no caso de pendências dessa lista, o navio somente será autorizado a iniciar a operação após cumprir com todos os itens pendentes. Então, deve ser estudada e entendida por todo o pessoal do navio, principalmente pelos pessoal que tem responsabilidade sobre o navio e a sua carga. Ok? Então, essa lista de verificação de segurança operacional ela é composta por 5 partes. Então, a composição dessa lista de verificação navio terminal, aliás, é composta de 4 partes. As duas primeiras partes A e B são referentes à transferência de líquidos a granel, isto é, aplicável a todas as operações. A parte A identifica as exigências de verificações físicas, a parte B identifica elementos que são verificados verbalmente, a parte C contém tópicos adicionais relacionados à transferência de químicos líquidos a granel e a parte B contém aqueles para os gases líquidos a granel. Então, na inspeção, deve ser observada a lista de verificação específica para cada tipo de navio indicada pelo SGOT, né, o Guia Internacional de Segurança para Navios, Tanques e Terminais. Então, na sequência, temos aí um exemplo dessa lista de verificação, ok? A presença das letras A, P e R na coluna intitulada Códigos, ok? Indica o seguinte: o A ele indica a aceitação, né? Indica que a concordância ou procedimentos devem ser indicados na coluna observação da lista de verificação, né? Ou comunicado de alguma forma mutuamente aceita. A letra P, em caso de resposta negativa, as declarações contidas com P, as operações não devem ser conduzidas sem a permissão escrita das autoridades apropriadas. A letra R indica que deve ser verificado novamente, deve ser realizado um recheck. Indica que itens devem ser verificados a intervalos apropriados, conforme concordado por ambas as partes em períodos descritos na declaração. Então, a segurança das operações exige que todas as declarações relevantes sejam consideradas e as responsabilidades e deveres associados para a conformidade eles sejam aceitos e conjuntamente ou individualmente. Então, numa situação onde ambas as partes não estão preparadas para aceitar um dever designado, um comentário deve ser feito na coluna denominada observações e deve ser avaliado se as operações podem ou não continuar, ok?
Então, continuando. Então, onde o item particular ele não é aplicável, ok? Não é aplicável ao navio ou ao terminal para a operação planejada, uma notificação ela deve ser feita na coluna Observações, né? E por fim, a declaração conjunta ela não deve ser assinada até que ambas as partes elas tenham verificado e aceito as suas responsabilidades e deveres designados. Então essa aí é a lista de verificação de segurança. Na sequência, nós vamos ver alguns procedimentos de preparação para essa inspeção de segurança. Então, alguns itens devem ser verificados, como por exemplo, verificar se as redes do sistema de carga eles foram testados nos últimos 30 dias. Verificar se as paradas de emergência das bombas de carga elas foram testadas. Verificar se os manômetros das tomadas de carga eles encontram-se em boas condições. Deve-se posicionar o kit SOPEP antes de iniciar essa inspeção de segurança. Deve-se também aterrar e testar as bombas portáteis tipo Wheeling. Deve-se bujonar os embornais. Deve-se também limpar, secar e bujonar todas as tomadas de cargas de combustível, dos nichos, dos suspiros de tanques e caixas hidráulicas. Também deve-se verificar todas as aberturas dos tanques de cargas se estão devidamente fechadas. Deve-se também testar o funcionamento das válvulas de vácuo-pressão, que são as válvulas PV, e inspecionar se as telas corta-chamas, né, inspecionar as telas corta-chamas dos tanques de cargas. Essas telas corta-chamas elas devem ser substituídas ao menor sinal de deteriorização, e quando substituídas, ela deve ser mantida a especificação original da tela. Também deve-se fazer a inspeção visual das redes e juntas do sistema de carga, né? Também durante as operações de carga, limpeza de tanque e abastecimento, é proibida a descarga de mistura oleosa do esgoto da praça de máquina para o tanque slope de bombordo. Então, dessa forma, a transferência de esgoto da máquina ela é proibida. Então, se faz necessário a retirada desse carretel que faz a conexão, né, do esgoto da praça de máquina para o tanque de slope de bombordo. Então, antes da chegada ao porto, também a válvula de descarga para o mar do separador de água e óleo deve ser lacrada e sua descarga deve ser flangeada. O número do lacre ele deve ser registrado no relatório de controle de lacres. O próximo item que nós iremos abordar é a reunião de liberação inicial. Então, no relacionamento navio-terminal, as informações sobre a carga e como ela vai ser movimentada e distribuída, ela deve ter o conhecimento tanto do navio quanto do terminal. Então, após a atracação, deve ser efetuada uma reunião entre os representantes do navio, né, o comandante imediato, com o representante do terminal. Então, essa reunião é chamada de reunião de liberação inicial, onde será discutido o planejamento da operação. Então, a carta inicial, que é a carta que vai homologar essa reunião, é o documento que deve ser preenchido pelos representantes do terminal, né, na reunião de liberação inicial, antes do início das operações, onde cada parte informante informa as suas condições e restrições para a operação. Ok? Então, as condições de vazão a serem informadas pelo navio na reunião de liberação, elas devem ser as condições máximas que o navio pode descarregar, não se limitando a valores contratuais. Então, a seguir estão aí alguns itens que devem ser verificados na reunião de liberação inicial. O primeiro deles é verificar se os planos de carga, limpeza de tanques e abastecimento eles foram preparados
aprovados pelo comandante. Deve-se discutir os planos e informações operacionais com os tripulantes envolvidos na operação. Afixar no CCC, Centro de Controle de Carga, a escala de serviço no porto. Preparar as bombas de carga e lastro e o sistema de gás inerte. Verificar a superfície do lastro quanto à possível presença de óleo. Continuando, o próximo item, preencher o formulário do Manual de Gerenciamento de Água de Lastro, sendo o modelo Anvisa. Deve-se verificar a atualização do livro de registro de óleo, as partes 1 e 2. Preparar a lista de contatos do SOPEP para o porto. Assim também como testar o sistema remoto de comando das válvulas e do sistema hidráulico, deixando a bomba hidráulica manual pronto para o uso. Verificar o funcionamento das sondas e testar os alarmes visual e sonoro de nível alto dos tanques. Os próximos itens que devem ser verificados na reunião de liberação inicial é testar o alarme de alagamento de porão da casa de bombas. Deve-se também testar o dispositivo para detecção de gases na casa de bombas. Deve-se fechar e lacrar as válvulas das caixas de mar e de descarga do costado. Deve-se efetuar o teste de estanqueidade das válvulas das caixas de mar. E deve-se também verificar o funcionamento dos equipamentos portáteis de medição de gás, como o explosímetro, o oxímetro, o tankscope e o detector de H2S. E por fim, os 4 últimos itens a serem verificados na reunião de liberação inicial é verificar se os equipamentos portáteis de medição de diolagem de temperatura, que é a triana UTI, e os equipamentos de amostragem estão prontos para o uso. Verificar a operação dos exaustores das casas de bombas e verificar se os drenos e suspiros da rede de carga estão fechados. Fechar e lacrar a rede de descarga do separador de água e óleo. O próximo tópico a ser abordado é o SGOT, que é o International Safety Guide for Oil Tanks and Terminal. Então, o SGOT ele é o Guia de Segurança Internacional para Navios e Terminais Petroleiros. Então, a IMO, ela reconhece o SGOT como um dos principais manuais de referência da indústria para a operação segura dos navios petroleiros e seus terminais, sendo também referido em muitas regulamentações e recomendações da IMO. Então, a segurança ele é um ponto crítico da indústria de navios petroleiros. Então, o SGOT ele tornou-se o padrão de referência utilizado por navios e terminais petroleiros para uma operação segura. Então, o SGOT ele trata de aspectos das operações realizadas a bordo do navio petroleiros e faz referência aos procedimentos principalmente para a segurança da operação. Então, esse guia ele traz recomendações para o pessoal dos navios, tanques e terminais petroleiros para o transporte e uma movimentação segura de petróleo e seus derivados. Então, o propósito desse guia é também fornecer recomendações operacionais para auxiliar o pessoal diretamente envolvido nas operações de navios, tanques e terminais petroleiros. Então, o SGOT ele não fornece uma descrição definitiva de como as operações de navios e terminais elas devem ser conduzidas. Entretanto, ele fornece orientações e exemplos de certos aspectos operacionais de navios e terminais e como estes devem ser gerenciados. Então, ele não só fornece as melhores práticas seguras conhecidas na operação de navio petroleiro e terminais, como também abraça uma filosofia baseada no controle de risco.
Então, realçando a consistência do risco, o SGOT ele busca fomentar um ambiente onde as incertezas com as operações a bordo dos navios elas não sejam somente reduzidas por prescrição, mas também pelo encorajamento dos marítimos e seus empregados para a identificação dos riscos em tudo o que estejam fazendo e então implementar medidas e ajustes para o propósito e redução do risco. O que é, portanto, inteiramente consistente com o Código Internacional de Gerenciamento para a Operação Segura de Navios, o Código ISM. Ok? Na sequência, eu irei abordar os itens de segurança considerados na interface navio-terminal. Então, antes de operações que envolvam o manuseio de cargas, deverão ser trocadas informações entre o navio e o terminal, dentre as quais podemos destacar os itens de segurança fornecidos pelo SGOT. Então, essas informações elas estão divididas em dois conjuntos: as informações do terminal ao navio e as informações do navio ao terminal. E esses dois conjuntos de informações eles estão subdivididos em informações tanto quanto ao carregamento e abastecimento de combustível, também como para a descarga e o abastecimento de combustível, tanto nas informações referentes do terminal ao navio, quanto das informações do navio ao terminal. Na sequência, iremos começar com algumas informações que devem ser abordadas pelo terminal ao navio. Informações que devem ser dadas do terminal ao navio com relação ao carregamento. Então, após a atracação do navio e visando uma operação eficiente e segura, algumas informações elas devem ser trocadas entre o representante do terminal, que é o geonte, e o oficial responsável pela operação do navio, o imediato. Então, as informações referentes à preparação para o carregamento e o abastecimento de combustível, elas devem ser dadas pelo representante do terminal conforme relacionadas a seguir nos próximos slides. Então, iniciando as informações, a primeira é as especificações das cargas e a ordem de carregamento preferida pelo terminal. Se a carga inclui ou não petróleo ácido. Requisitos para o alívio de gás nos tanques. Quaisquer outras características das cargas que requeram atenção, como por exemplo a presença de aromáticos, benzenos ou chumbo, ou ainda a pressão de vapor verdadeira, se aplicável. Na sequência, pontos de fulgor dos produtos e suas temperaturas de carregamento estimadas, particularmente quando a carga não é volátil. Essas informações elas são dadas num documento chamado MSDS, que é o Material Safety Data Sheet, que é uma descrição completa das propriedades químicas e físicas necessárias para uma contenção segura e transferência da carga. Então, esse documento MSDS, ele apresenta também algumas ações que devem ser tomadas em caso de derrames ou vazamentos, medidas defensivas contra contatos pessoais e acidentais, como também meios e procedimentos de combate ao incêndio. Continuando as informações, próximo ponto é as informações das cargas programadas para serem carregadas. As vazões máximas necessárias de carregamento pelo terminal e o tempo necessário para a parada normal das bombas de terra, como também a pressão máxima admissível nas tomadas de carga navio-terra. Continuando, o número e dimensões dos mangotes ou braços de carregamento disponíveis e tomadas de cargas necessárias para cada produto.
o sistema de comunicação para o controle do carregamento, incluindo o sinal para a parada de emergência. Limitações ao movimento dos mangotes ou braços de carregamento. Especificações do combustível, incluindo o teor de H2S. E, por último, a vazão proposta para o abastecimento de combustível. Na sequência, iremos aí agora abordar as informações agora do terminal ao navio referente à descarga, referente à descarga e o abastecimento de combustível. Então, as informações referentes à preparação para a descarga e ao abastecimento de combustível, elas devem ser dadas pelo representante do terminal conforme relacionadas a seguir. Então, a primeira informação é a sequência de descarga aceitável pelo terminal. O próximo é as quantidades de cargas programadas para serem descarregadas. Vazões máximas aceitáveis para a descarga. E a pressão máxima admissível nas tomadas de carga navio terminal. Continuando também, na sequência, também deve ser informado a limitação ao movimento dos mangotes ou braços de carregamento. Qualquer outras limitações do terminal também devem ser informadas. Sistema de comunicações para o controle da carga, incluindo o sinal de parada de emergência. Especificações do combustível, incluindo o teor de H2S. A vazão proposta para o abastecimento de combustível, se for o caso. Finalizando, o número de dimensões dos mangotes, dos braços de carregamento disponíveis e tomadas de cargas necessárias para cada produto ou tipo de cargas, e se estes braços de carregamento são ou não comuns entre si. Agora vamos para as informações do navio ao terminal no que confere ao carregamento e ao abastecimento de combustível. Então, antes de iniciar o carregamento, o oficial responsável ele deve informar ao terminal o arranjo geral dos tanques de carga de lastro e de combustível, e deve ter disponível as seguintes informações, detalhes sobre a última carga transportada, o método utilizado para a limpeza dos tanques, se tiver havido, e o estado dos tanques e das redes de cargas. Se o navio tem cargas ou parciais a bordo, a distribuição por tipo e volume dos tanques. Então, essas informações, principalmente essas duas primeiras, essa última aí referente a se o navio tem cargas parciais, elas devem ser discriminadas num documento chamado relatório de medições e quantidades. Esse documento ele destina-se à apuração das quantidades a bordo e indica a ulagem e a quantidade de carga de cada tanque, devendo ser preenchido antes de iniciar as operações de descarga e também ao final de uma operação de carregamento. Este documento ele deve ser assinado e carimbado pelo navio, terminal e pelo inspetor de carga. Na sequência, as vazões máximas admissíveis para o carregamento e as fases de top. Finalizam esse slide. O próximo slide, continuando, com relação às informações do navio ao terminal, no que confere ao carregamento e abastecimento de combustível. Informação com relação à pressão máxima admissível nas tomadas de carga navio terra durante o carregamento. Também deve ser informado as quantidades de cargas aceitáveis pelo navio dentro do programado pelo terminal. Deve ser informado também a distribuição proposta para o carregamento da carga programada e a sequência de operação preferida. Deve ser também informado a temperatura máxima admissível para a carga. Deve ser informado também a pressão máxima de vapor verdadeira aceitável e o método proposto para o alívio de gases dos tanques de carga. Na sequência, a pressão máxima de vapor verdadeira aceitável
né, e as quantidades e especificações dos combustíveis requisitados. Deve ser também informado a disposição, a composição e a quantidade de lastro, juntamente com o tempo requerido para o deslastramento e a borda livre máxima na condição de navio leve. Deve ser também informado a quantidade, a qualidade e a distribuição dos resíduos do tanque de slope e a qualidade do gás inerte, se aplicável. Na sequência, iremos agora tratar das informações do navio ao terminal no que confere a descarga e abastecimento de combustível. Então, as informações referentes à preparação para a descarga e o abastecimento de combustível, elas devem ser dadas pelo representante do terminal, pelo representante do navio ao representante do terminal, conforme relacionadas a seguir. Então, a primeira informação aí é com relação às especificações da carga. Se a carga inclui ou não componentes tóxicos como o H2S, o benzeno, aditivos de chumbos, mercaptans e etc. Deve ser também informado qualquer outras características da carga que exijam especial atenção, como por exemplo a presença de aromáticos, benzenos, o chumbo ou a pressão de vapor verdadeira. Deve ser também informado o ponto de fulgor dos produtos e as suas temperaturas na chegada, particularmente quando a carga não é volátil. Deve ser também informado quantidades de carga carregada e a sua distribuição nos tanques do navio. Continuando aí as informações do navio ao terminal, referente à descarga e o abastecimento de combustível, outra informação que deve ser dada é com relação à quantidade e à disposição de slope. Qualquer alteração inexplicável de ulagem em tanques de navio desde o carregamento. Quantidades de águas nos tanques de carga, se for aplicável, e a sequência preferida para a descarga. Também deve ser informado as pressões e vazões de descargas máximas atingíveis. Deve ser também informado a hora do início e duração do lastreamento dos tanques de lastro segregado e dos tanques de carga. Deve ser também informado a quantidade e especificações dos combustíveis requisitados. Deve também ser informado se a limpeza de tanques, incluindo o call, se a limpeza call, na modalidade call, é requerida, né? O call é uma operação de lavagem de tanques com óleo cru e tem a finalidade de controle de resíduos e maximização da quantidade descarregada, né? A operação call ela deve ser previamente autorizada pelo afretador e deve ser discutida com o terminal na reunião de liberação inicial. Então, com isso aqui a gente finaliza as informações, né? E vamos agora para o plano de carregamento acordado. Então, com base nas informações trocadas, deve ser feito um acordo operacional por escrito entre o oficial responsável e o representante do terminal, cobrindo os seguintes itens. Então, o plano de carregamento ele deve indicar o nome do navio, o berço, a data e a hora. Deve indicar também o nome, a assinatura do representante do navio e do terminal. E deve também incluir a distribuição das cargas na chegada e na saída. O plano de carregamento também ele deve incluir informações sobre cada produto, como a quantidade, tanques do navio que serão carregados, tanques de terra que serão descarregados, as linhas navio terminal a serem usadas, a vazão de transferência da carga, a pressão de operação, a máxima pressão permitida, os limites de temperatura, o sistema de alívio de gás e procedimentos de
amostragem. O plano de carregamento também, esse acordo ele deve incluir um plano de carregamento indicando o cronograma cobrindo o seguinte: a sequência em que os tanques de bordo eles devem ser carregados, levando-se em conta operações de deslastro, a cambação de tanques dos navios e terra, a prevenção da contaminação, da carga, a liberação de linhas para o carregamento e outras movimentações ou operações que possam afetar as vazões. O trim e o calado do navio, necessidades de indicar esforços permitidos não serão excedidos. Outra informação que o plano de carregamento ele deve conter é as informações de carregamento inicial e máximo, as vazões durante os tops e os tempos de parada normal, tendo em consideração a natureza da carga a ser embarcada, o arranjo e a capacidade da rede de carga do navio e do sistema de alívio de gás, como também a pressão e a vazão máxima admissíveis nos mangotes ou nos braços de carregamento navio-terra. Deve indicar também precauções para evitar a acumulação de eletricidade estáticas e qualquer outras limitações no controle do fluxo. O plano de carregamento ele também deve indicar o método de alívio de gás dos tanques para evitar ou reduzir emanações de gás do nível do convés, considerando a pressão de vapor verdadeira da carga a ser carregada, as vazões de carregamento e as condições atmosféricas. E por último, o plano de carga ele deve indicar qualquer operações de abastecimento ou de provisionamento. Deve indicar também um procedimento para parada de emergência. Então, uma vez que o plano de carga tenha sido aprovado, ele deve ser assinado pelo oficial responsável e pelo representante do terminal. Então, com isso aqui eu finalizo a minha apresentação, ok? Na sequência, estão abordados aí os documentos que eu utilizei de referência para a construção dessa apresentação. Utilizei o SGOT, International Safety Guide for Oil Tankers and Terminal, a quinta edição. Utilizei o Guide to Port Entry, Ship Guide Limited, e utilizei a Marpol. Então, por aqui eu finalizo a minha apresentação. Mais uma vez, eu sou o segundo oficial de náutica, Daniel Carlos. Tenho os cursos avançados de operação em navio tanque, o ESOP, o ESOG e o ESOC. Meu nível de proficiência na língua inglesa é o avançado. Meus últimos embarques foram em navio tanque. Eu tenho o certificado especial de familiarização em navio tanque. Estou à disposição aí para feedbacks e demais dúvidas que vierem surgir. A seguir estão aí o meu link do meu perfil no LinkedIn, ok? E estou à disposição de qualquer dúvida e feedback. Desde já eu agradeço a todos aí e até um próximo vídeo. Um grande abraço a todos, até mais.